Hello, bonjour, ou bom dia, né? Dependente do local que vocês estão me assistindo, eu sou a Kiara e vamos lá continuar falando sobre um manual aí de vendas, né? A gente vai falar sobre como tudo comunica, tá? Qual que é a importância. Então vamos lá, vou começar quando é a respeito de um espaço, tá? Então, primeiro, ele precisa ser limpo, ele precisa ser organizado, tá? É muito interessante, se você tem um espaço físico, você passar uma questão sensorial para os clientes, tá? Então, assim, por exemplo, se é uma loja de roupa, colocar uma vitrine muito apresentável, né? Então, assim, trazer para esse cliente uma imagem, um cheiro gostoso. Pensa, se você vai numa loja de chocolate, gente, sabe? Então, aquele cheiro ele comunica, ele já traz uma coisa. Por exemplo, na Cacau Show, quando você vai entrar, na própria vitrine tem aquela cascata de chocolate. Bem, quem gosta de chocolate, na hora que entra ali, já deu vontade, já despertou o gosto, já despertou o prazer e o que ele veio buscar, né? Então, você precisa transmitir isso para o seu cliente, tá? Agora, quem trabalha também no online, tá? A gente tem que ter cuidado com as palavras, tá? Tem muita gente que quer dificultar e procura falar com palavras muito técnicas. Vamos lá? Olha, vou falar até da minha experiência. Quando eu comecei com estudar constelação, eu fiz um curso e a minha professora falava muito tecnicamente. E assim, era um curso básico para iniciantes, mas ela falava como se todo mundo já tivesse que ter uma bagagem enorme antes. E aí eu fui para o meu segundo curso e aí já a minha professora, ela já tinha uma linguagem muito simples. Então eu consegui me conectar mais com ela, eu consegui me conectar muito mais com o conteúdo dela do que quando estavam falando tecnicamente comigo. Então, quando você simplifica, né, e o próprio Bert Hellinger gosta de falar, né, que o simples ele comunica mais, né? Então a gente precisa ter essa comunicação clara, tá? Que as pessoas vão nos entender, tá? Outra coisa que a gente também precisa cuidar, tá? Tanto no online quanto no físico, a imagem, tá? A imagem comunica, tá? Então, por exemplo, eu gosto dos cortes de cabelo muito doido. Você tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque o cliente às vezes vai olhar para você ali e vai falar, não sei, tá? Não é porque você vai deixar de ser o que você quer, mas normalmente uma imagem mais clean, né? Ela vai vender o tempo todo, sabe? Não vai ser aquela coisa, por exemplo, você tem que estar apresentado, né? Você tem que estar bem vestido, sabe? Você tem que estar cheiroso. Então, se tudo isso você precisa olhar a sua imagem, o que você quer comunicar ali, tá? Outra coisa, vamos dar um exemplo muito certeiro a respeito disso. Vamos pegar um personal trainer. Ele tá ensinando ali para você, né, como ficar com shape legal e aí ele tem uma barriguinha de chope. E eu passei por isso, né? Tinha uma das escolas que eu dei aula muitos anos atrás, eu olhava para os professores de educação física e todos estavam obesos. E eu falava assim, gente, se eu estivesse fazendo educação física com esses professores, eu ia falar, para que eu vou fazer educação física e ter um shape legal, se na verdade nem eles têm? Né? Então, ou seja, aquilo que você quer passar para o seu cliente, você precisa também comunicar com a sua imagem, tá? Então, a sua imagem elas tem que ser congruente, né? Ela tem que ser sóbria, tá? Outra coisa, outro exemplo bem legal para vocês. Vamos pegar um tatuador, tá? E aí, o tatuador, ele gosta de ser bem reverente, né? Passar aquela coisa, mas você tem que passar uma imagem para ele do que você é sério. Porque você vai tatuar alguma coisa que vai ficar ali o resto da vida. Por exemplo, se o cara parecer que tá bêbado, você vai ter coragem de fazer uma tatuagem com ele? Não vai, né? Então até isso ele tem que passar uma imagem para você, confiança, né? Então é muito interessante. E o online, além de olhar essas características, vocês também precisam olhar para a questão da sua escrita, tá? Então, a escrita também vende. Tem gente que tem erros demais. E não é que não vai passar. Tem hora que a gente vai ler, reler
E vai, às vezes, ter algum erro, mas você precisa ter cuidado também com gírias, tá? Com as palavras que vai ser usado. Mano, véi. Olha, sinceramente, pelo que eu trabalho, se a pessoa começar a conversar comigo daquele jeito, eu não contrato. Por quê? Porque eu converso com pessoas de vários tipos, né? Mas eu preciso que as pessoas me olhem o quê? Me olhem com seriedade. Então, ou seja, eu vou contratar uma pessoa que tenha o quê? Uma comunicação mais clean, tá? Então, uma comunicação que vai realmente acolher a pessoa, uma comunicação que realmente a pessoa vai se sentir como vai se sentir acolhida ali, tá? Ela vai entender o que a pessoa tá falando, tá? Então, a gente precisa usar tudo isso quando a gente vai vender ou uma marca, ou o nosso produto, ou nós mesmos, né? Então tem que fazer esse apanhado aí geral. E até mesmo você falar no WhatsApp. Se você for falar no WhatsApp, você também vai ter que ter cuidado. E a gente tem esse hábito, né? Em vez de escrever você, escreve VC. Em vez de escrever que, escreve que. Eu mesmo tenho muito esse hábito. Mas a gente precisa vigiar. Se a gente quer realmente passar, né, uma outra mensagem para o cliente, inclusive de que você é um terapeuta ou um médico ou qualquer coisa que seja sua área muito sério, você precisa então mostrar você também de maneira séria, ok?